Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Nós falamos aqui no nosso programa anteriormente que existe uma ideia muito invertida e doentia na humanidade de que o mal, o poder maligno, esses poderosos assim que acachapam o povo, ou então qualquer pessoa maldosa, violenta, ela é muito forte, muito poderosa, e que o indivíduo bom, manso, humilde, trabalhador, que não briga com os outros, que não cria caso, aquele que não explora o próximo, geralmente é um indivíduo assim muito ligado a Deus, que esse seria meio bobão, assim, até meio fraco na sociedade. Então que o país, que se dedicasse a essas práticas violentas, então automaticamente tornar-se-ia o líder da humanidade. Isso aconteceu até recentemente, inclusive aconteceu com a nação que até pouco tempo era líder em todos os sentidos para o mundo, que se chama Estados Unidos, mas isso levou, inclusive, a um prejuízo enorme ao povo americano. Eu gostaria de ler para vocês aí uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, sobre o estilo de vida nos Estados Unidos. Então, esse estudo diz que os americanos gastam mais em jogo do que em cinema, vídeos, DVDs, música e livros juntos. Quer dizer, foi tal o valor que se passou a se dar ao dinheiro, ao poder econômico, na mentalidade desse povo dos Estados Unidos e dos povos do primeiro mundo que o seguiram, que eles abandonaram tudo aquilo de valoroso que ajudou a formar essa nação poderosa, as virtudes, o trabalho e a dedicação. Então eles inverteram os conceitos, vejam aí. 25% dos americanos justificam o uso da violência para obter os fins desejados. 43% justificam o uso da tortura. A primeira causa de morte em mulheres grávidas, por exemplo, é o assassinato, mostrando que não é somente uma questão política ou de guerra, como de terrorismo, como se quer colocar, mas é uma mentalidade violenta que se instalou, vendo justamente o poder no mal, na má ação. Então vejam os senhores aí que os Estados Unidos se tornou o número 1 no quê? Em armamentos, gastos com consumo, dívidas e ilusões, de acordo com Michael Ventura, que escreveu no Austin Chronicle esse assunto, a ponto de todo o poder que havia naquela nação, que foi construído com ética, virtude e honestidade, todo esse poder se ter transformado nessa catástrofe. Então, vejam, senhores, de que lado está o poder, o verdadeiro poder? Está do lado da patologia, do mal, da violência, ou está do lado da mansidão, do trabalho, da bondade, da dedicação e da virtude e da honestidade, Então, a psicossociopatologia de Norberto Kepp trata extensivamente e intensivamente sobre esses assuntos nos nossos livros, nos nossos programas de televisão, nos nossas atividades, seminários, cursos. Dr. Kepp. Eu queria colocar um outro esquema aí para os senhores verem que também o mundo todo está em decadência. Veja aí. A ausência de ética na vida social. Então, notem que a ética não é mais algo que o ser humano se importe, Viver de acordo com o que é certo, viver de acordo com o que é justo, Isso está sendo deixado na vida social. Quer dizer, a gente não pode separar a vida social da vida ética, da vida espiritual e da experimentação, porque a experimentação mostra que esse é o caminho da doença, que esse é o caminho da decadência de um país.
Aliás, eu escrevi 3 livros. Aí, veja. Este aqui, A Glorificação, foi escrita há muitos anos atrás e é sobre, assim, uma visão teológica sobre a humanidade, mas no sentido científico, que muitos cientistas achavam que era algo esquisito. Mas falando em Deus, é também um assunto de ciência. Depois também eu escrevi esse outro, A Consciência, que é um livro estritamente científico, mas fala também, né, é claro, de questões éticas e da teologia também. E depois um terceiro, veja aqui, Contemplação e Ação. É um livro que trata do elemento assim teórico, né, do elemento de contemplação, do elemento abstrato, e que faz toda a ação do ser humano. Então, a ação do ser humano vem do interior do ser humano, no sentido que ele dá, por exemplo, a vida. Se é um sentido certo, é uma ação certa. Se é errada, é uma ação errada. Mas continuando na questão da decadência mundial, veja mais o que eu escrevi. Segundo lugar. Está havendo o predomínio do dinheiro na estrutura social. Então, veja, o dinheiro, Tomás de Aquino, um teólogo, já falava que é um elemento inferior ao ser humano. Então, o ser humano não pode estar subordinado ao dinheiro como está atualmente. Tanto assim que as pessoas mais ricas, as pessoas até bilionárias, são as pessoas mais desequilibradas que existem. E é por isso que o mundo está numa situação terrível, que pode acabar em guerras, em conflitos, coisas assim, por causa da ganância, né, que esses indivíduos têm em ter todo o poder da humanidade. Veja em terceiro lugar o motivo da decadência mundial. A ausência de espiritualidade. Por exemplo, a feitura de uma guerra, a pessoa que faz uma guerra, é uma pessoa totalmente desequilibrada. Eu não preciso dizer quem, né, faz guerra. Esses países que até hoje teimam em fazer guerra, é sempre uma pessoa totalmente fora do normal, pessoa às vezes interessada mais em dinheiro, é que faz essas guerras. Por quê? Para ter mais ganho ainda e principalmente porque são paranoicas. Pensam que os outros é que causam problemas para ele e para os países que eles dirigem. Veja em quarto lugar. Domínio do processo especulativo. Então, a especulação, né, causa a decadência mundial. Por quê? Porque as pessoas que especulam nas bolsas são pessoas que não trabalham. E a pessoa deixando a ação, não trabalhando, ela cai nas doenças. Porque, notem, né, que uma pessoa que se aposenta é uma pessoa que imediatamente entra na doença. Por quê? Porque não faz aquilo que dá mais, vamos dizer, estrutura humana, que dá mais a essência dela, que está na ação, no trabalho bom. Veja em quinto lugar. Desvalorização da cultura e das artes. Notem que esses grandes teatros, né, como a Ópera de Paris, mesmo o Municipal de São Paulo e do Rio e de outras cidades, na Europa principalmente, Estados Unidos, eles não cuidam mais de fazer isso. Querem fazer bolsas, mais bolsas, mais bolsas. Quer dizer, querem fazer um processo especulativo atrás do outro. É uma doença. O ser humano está muito doente atualmente. É um vício de jogo, né, doutor Keck? O jogo É um vício, é um jogo, uma forma de jogar. E veja em sexto lugar. A mediocrização do ser humano. Nota, né? Tanto a estrutura social como a humana sofreram grande decadência. Então, notem, né, que nesse caminho a humanidade não tem recuperação. Precisa voltar às bases. Quais são as bases, né? As bases é a vida espiritual, né, a vida ética.
Espiritualidade é ética, é moral, é elemento assim. A vida, vamos dizer, filosófica é a verdade. É viver de acordo com aquilo que é a verdade. E a vida, vamos dizer, científica é usar o elemento ético e o elemento, vamos dizer, verdadeiro na vida, e não o elemento artificial, como é ficar milionário e depois. Ninguém tem, assim, um benefício, né, em ser supermilionário. Pelo contrário, existe um adoecimento interno muito grande. Então eu escrevi um outro cartaz, veja aí. A sociedade fictícia está desmoronando. Felizmente, né, essa sociedade fictícia do dinheiro, essa sociedade fictícia da especulação está caindo. Em primeiro lugar. Não é a economia autêntica que está caindo. Então, o pessoal fica impressionado, né, com as bolsas caindo, uma atitude assim de acabar o tempo da especulação. Mas isso vai ser uma sorte para os países. Basta que os países voltem ao trabalho. É difícil, mas, por exemplo, o povo americano deixou o trabalho. Os europeus em grande parte, mas tem que voltar. Veja em segundo lugar. Está acabando a economia, entre aspas, fictícia, a denominada economia de mercado. Colocaram a economia do país, então, dos países, né, ocidentais principalmente, no mercado, num sentido assim de comércio, né? Então, essa especulação, né, esse comércio é mais das finanças e não da economia verdadeira. Ela depende da economia verdadeira, que é a agricultura, que é, vamos dizer, a indústria, né, que é a produtividade, né? E a economia fictícia é essa de querer fazer com que o país se desenvolva apenas pela especulação, que não é possível. Por isso que o mundo todo está parado. Além do carro, do avião, não existe mais outra invenção, né, útil, como havia até metade do século XX, que começou principalmente no século XIX. Então veja em terceiro lugar. Por esse motivo, o Brasil não sofre, a não ser os especuladores. Então, o Brasil que não seguiu essa economia, e olha, nós podemos dizer que nós influímos muito, não quero falar quais as pessoas no poder, né, que estão aceitando o nosso trabalho. Mas nosso trabalho é muito importante para o Brasil escapar dessa situação. Veja a observação. Os indivíduos delirantes estão sofrendo, porque sua riqueza fictícia está no fim. Quer dizer, eu falo fictícia porque não é uma riqueza de ouro que a pessoa tem, não é uma riqueza de pedras preciosas, de propriedades, é mais de números, né? E são números que, na realidade, só existem nos papéis. Daqui a pouco continuamos, né? Já retornamos. Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações.
The cycle is centuries old. Man creates a sick society as he's increasingly sickened by it. O nosso trabalho tem a finalidade de recuperar a saúde mental das pessoas e a saúde até física das pessoas. In health, energy, education, economics, in every area of human endeavor, Analytical Trilogy disinverts the prevailing mindset and puts humanity on the right path again. Apoio cultural, Escola de Línguas Millennium. Milênio Traduções e Interpretações. Você sabia que São Paulo tem a única escola de línguas psicoterapêutica do mundo? O aprendizado é feito através de literatura terapêutica especializada, o que melhora a sua saúde, baseado no extraordinário método científico de Norberto Keppe. Os professores são nativos de várias nações do mundo e todos são especializados no método psicoterapêutico, aplicado só na Escola de Línguas Millennium. Learning about yourself and life in different languages. Man, what could be cooler than that? O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Tudo isso que nós vimos falando nos nossos programas a respeito da psicopatologia do ser humano, né? Como que ele desenvolve isso, como que ele essa patologia assim atinge a sociedade como tentáculos assim ou como metástases de um câncer. Isso é incrível, que a humanidade ainda não se deu conta de que é absolutamente essencial o estudo da vida psíquica, da patologia psíquica do ser humano. Aquilo que os antigos chamavam de pecado e que nós chamamos de psicopatologia e que está, infelizmente, na maior parte, censurada, inconscientizada. São fatores que, devido à intransigência muito grande social, no geral, eles não são tratados como doença que precisam ser tratados. Assim como nós vamos à academia, fazemos exercícios, procuramos melhorar nossa alimentação, nós temos que fazer um exercício até psíquico, uma ginástica até, pode-se dizer, diária, de exame interior, para ver como é que estão os nossos pensamentos e os sentimentos e os desastres que isso podem acarretar, inclusive na vida social e natural. Na antiga Birmânia, né, recentemente, e são vulcões que se reativam. E tudo isso ao lado de um consumismo e destruição crescentes. O mundo produzirá mais carros em 25 anos do que todos os carros que foram produzidos até hoje pelo ser humano. Imaginem os senhores, isso tudo indo para as mesmas ruas, as mesmas cidades, não se constroem novas estradas, não se
não se permite até um meio de escoamento desses automóveis, o trânsito, o tráfego nas grandes cidades é infernal. Para quê? Para se dar mais lucro às montadoras e fábricas de automóveis. Vejam, senhores, a que ponto chega a loucura do ser humano. Eu coloquei aí os três maiores flagelos da humanidade. Vejam. As guerras, após os conflitos, os países dificilmente se recuperaram. Em segundo lugar, Pestes, que geralmente destroem o que existe de melhor. e é falta de cuidado, né? Da questão médica, da questão de saúde, né? E as abelhas, né, doutor? Que É. coisa terrível. Veja, em terceiro lugar, Fome, desespero que causa nos povos famintos. então, observação. Os 3 maiores males advêm da maldade humana: inveja, megalomania e rancor. Eu gostaria de falar rapidamente também na questão da especulação, para os senhores verem que não é o grande problema da humanidade. O grande problema atualmente são os terremotos, as inundações, né? Os vulcões. Veja aí, a questão da especulação. Benefícios da queda da especulação. A queda das bolsas e dos bancos, a especulação, salvará os Estados Unidos. Poderá salvar os Estados Unidos, né? Se eles notarem que a economia não está dependendo assim das bolsas. Por esse motivo, nós estivemos lá, escrevemos o livro que eu sempre mostro na TV, A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos, por causa do incentivo à especulação. Veja em seguida, em terceiro lugar. Essa queda, bolsas e bancos, permitirá o retorno do ser humano ao trabalho. E depois? A civilização terá um formidável desenvolvimento, chegando à parousia. Dr. Kepp, quer explicar o que é parousia? Muitas pessoas não sabem. A parousia é esse tempo que a Apocalipse fala, né? Que o mundo terá 1000 anos de enorme progresso e desenvolvimento. Mas veja a observação final. As bolsas, especulação, levam os seres humanos às doenças da mente. Então, veja quem é o grande responsável pela especulação que foi feita lá. Ronald Reagan. Então, ele fazendo esse processo de especulação, ele foi frontalmente contra quem? Veja. Alexander Hamilton. E o que o Alexander Hamilton, que é um pai da pátria americana, ele escreveu, ele colocou na Constituição americana? Primeiro, uma Constituição conservadora sempre tira a liberdade do povo. Em segundo lugar, Os homens que cortejam o povo acabam sendo ditadores. nota que é uma relação muito grande com Thomas Paine. Quer dizer, os 4 pais da pátria nos Estados Unidos tinham mais ou menos os mesmos ideais. E veja em terceiro lugar. Os seres humanos são egoístas e mal intencionados. Veja, aí é uma ciência que ele desenvolveu, né? Veja que um pai da pátria americano, ele desenvolveu não apenas a política, mas a ciência, a filosofia e a teologia. Em quarto lugar, luta constante para evitar o predomínio dos indivíduos desequilibrados. Hamilton. Hamilton seguiu a filosofia de Thomas Hobbes e John Locke. Então notem que geralmente um grande pensador, um grande gênio, desenvolve a genialidade de outras pessoas, a capacidade, isso acaba salvando a nação. Agora vamos ver rapidamente Thomas Jefferson. O que ele fez, né? Declaração dos Direitos dos Homens. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Isso é mais do que evidente, porque está na Carta até das Nações Unidas. E vejam, notável, né, que essas pessoas, os pais da pátria, fizeram para o mundo, não só para aquele país. Veja em segundo lugar. O pior que existe é o egoísmo dos monarcas.
sacerdotes e nobres. Terceiro, É preferível o erro do que a inação, pois a indiferença do povo mata a nação. em quarto lugar, A escola e a imprensa têm de ser livres para evitar a corrupção e a decadência da nação. e a ideia geral dele. É que se os Estados Unidos fossem livres, o mundo também seria. De maneira, vejam que eles escreveram sobre política com base na filosofia iluminista da França e de um modo científico e também com base na teologia. Agora, veja esse elemento aí da teologia que eu coloquei. O que seria teologia para leigos? A teologia para leigos vê Mostra o quê, né? que o grande pecado da humanidade é não querer ser útil. Toda pessoa que não quer ser útil para o mundo, que não quer trabalhar para o bem comum, que não quer trabalhar para a civilização, traz assim um enorme prejuízo e enorme sentimento de culpa, porque vai notar, né, que ele não está fazendo aquilo que o Criador, que o ser divino queria que todos nós fizéssemos. Então veja em segundo lugar. Temos obrigação fundamental de praticar o bem para todos. Se não praticar o bem, a pessoa tem sentimento de culpa que ele precisa ter consciência. Senão ele vai adoecer, vai ter problemas enormes. Veja em terceiro lugar. Quem não praticar o bem aqui, terá de praticá-lo no além. Então, quem não fizer aqui, vai ter que fazer depois. Então, como Santo Agostinho falava, é melhor, mesmo que não acredite na imortalidade, praticar o bem aqui, porque se houver a imortalidade na outra vida, a pessoa está salva. Já está preparada. E se houver e não praticando o bem, ele está perdido. Então veja a observação. A aproximação ao divino depende da realização do bem. Notem que é uma visão muito diferente da visão tradicional. Quer dizer, teologia é a realização do bem, da verdade e também na experimentação, né, a realização do que é bom para o mundo todo e, é claro, né, estética, questão artística. Então, retornamos na próxima oportunidade.